Iniciando mais um programa, hoje um episódio muito especial, onde nós vamos falar sobre um dos pilares mais importantes da vida de qualquer ser humano. Hoje o tema é sobre educação. E nós trouxemos uma diretora que é expert no assunto. Mas antes de apresentá-la, eu quero dar as boas-vindas à Larissa. Obrigado, Lari. Obrigada, Rô. E agora sim vamos conhecer a nossa convidada do dia, que tenho certeza que vai trazer para essa mesa muita inspiração, muito propósito e um pouco da sua sabedoria ao longo desses anos atuando com a educação. Tamara, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Bom, primeiramente, quero agradecer a vocês, aos telespectadores, que vão assistir aí a gente, e falar que é uma honra estar aqui, com vocês dois que, mesmo não estando dentro da educação, buscam tanto, essa pauta comigo e com os demais colegas, e isso para a gente é muito gratificante, porque a gente vê que hoje a educação para muitos, ela se perdeu, a instituição parou de ser vista como, a escola parou de ser vista como instituição para começar a ser vista como um depósito, Então, quando a gente é procurado, para falar sobre educação, isso engrandece e aquece muito o coração da gente. Então, muito obrigada por vocês fazerem parte e ainda validar, a educação que a gente tem dentro do Brasil. Com certeza, a gente que agradece. E até mesmo, vou falar uma curiosidade aqui, que eu acho que eu nunca nem contei pra Lari. Ai, meu Deus. Quando nós não trabalhávamos juntos ainda, quando... Eu só não me lembro se Quando foi... eu tinha 5 anos, porque já faz... Eu lembro de vocês sempre juntos. Quando eu não lembro se eu estava já com a nova versão ou se era ainda o formato da Zona Sul, da revista. E eu acho que você tinha acabado de inaugurar o Supérios. Nós inauguramos em 2020, no ano da pandemia. Então foi com a Zona Sul. E aí eu lembro que foi numa tarde, eu passei lá e tinha uma das suas colaboradoras. Sim. E eu acho que você estava até com a mão na massa lá, limpando, ajudando sempre a limpar ali o colégio. Provavelmente. Aí eu falei assim, eu queria depois muito falar com a diretora aqui. Ela falou... E eu imaginando assim, que quando eu falei assim, diretora, imaginando que era uma senhora. A senhora tava ali, a pessoa tava ali na limpeza. Aí ela falou assim, muito educada, falou assim, você não consegue vir outro dia? Porque ela tá inclusive ali, mas ela tá limpando. Aí eu falei assim, nossa, aquela é a diretora? Mulher bonita, nova. E é muito engraçado assim, você dizer isso. Esse ano nós estamos com novos colaboradores na escola. E ontem, inclusive, tem uma nova professora, que faz parte aí do grupo docente. Ela virou para mim, ela veio de uma das grandes escolas, centenárias aqui de Rio Preto. E aí ela começou a conversar comigo. Ela falou assim, olha, Tamara, posso te passar uma situação? Eu falei, não, me fala, eu já fui, já resolvi. E no final, ela veio toda retraída, me pedir desculpa. Porque ela falou, Tamara, nossa, quero te pedir desculpa, aquele momento eu te chamei ali. E ela falou, nossa, me desculpa. Ela falou, porque eu nem deveria. Ela falou, é que você é tão aberta que eu fui falar com você. Eu falei, mas como assim, Eu falei, é comigo que você tem que vir falar, não só, mas eu estou aqui. A gente vai chegar nesse ponto que eu vou te falar qual diretor eu sou, Sim. Mas ela me disse, não, é porque você é muito assim, Você está muito próxima, você dá isso... E isso me deixou tão feliz, Depois eu até comentando com a minha coordenadora, eu falei, olha que bom ser vista desse jeito, porque liderar, Rodrigo, Lari, é isso, É lógico que você tem que ter uma postura, Sim. Porque a gente precisa unificar essa missão e essa versão que a escola adotou. Mas o líder, ele não dá para ele ser rústico, para ele ser grosseiro. Ele tem que ser gentil. Sim. Ele tem que ter, até acessível, porque eu preciso entender que depois que eu conversar com esse professor, com essa professora, com os colaboradores, ele vai sair dali da minha sala e ele vai lidar com os meus alunos. Que eu vejo como os meus filhos. Então, o que eu quero para minha filha? Como eu quero que ela seja tratada? Então, se eu for rude com esse profissional, ele vai... Consequentemente... Talvez até sem ele perceber, ele vai sair dali nervoso, Exatamente. chateado, e vai descontar em alguém. E vai ser a primeira certeza. pessoa que ele vê que, de repente, vai ser um aluno. Sim. E não pensando, mas, poxa, estou chateado com ela. Então, toda a conversa que eu tenho, no final...
eu tento deixar ela o mais tranquilo possível, né? Para que ele saia dali no mínimo confortável com o que foi falado. Né? Porque Exatamente. é nisso, é pensando nos meus alunos. E eu costumo dizer muito isso, as pessoas precisam entender que a gente está trabalhando com e não contra. Sim. O ser humano tem essa mania de achar, né, que uma crítica construtiva, que uma fala, que um fato, quando o pai vai até a escola falar, olha, isso aqui não está legal, ele está contra a escola, ou eu estou contra o pai, ou a gente está contra o filho. A gente trabalha com, né? E a criança, o adolescente, ele precisa entender isso. Exato. Né, que todo mundo está ali em prol dele, não é o meu ego, o seu ego, né, é o que a gente está fazendo para essa criança melhorar, Sim. né, para ela prover dentro do caminho, que já não é fácil, né, a gente se depara A gente tem com tudo muitas lá situações. fora para Exatamente, que vem contra, né? isso. Então... E não adianta a gente falar, né? A gente costuma muito utilizar o termo dessa geração. Essa geração está eu não difícil. permito mais. Eu falei pro vô que eu não permito e não é, mais. Larissa. Não é essa geração Não que é. está difícil. É a nossa geração que criou Exatamente. essa dificuldade. Porque eu sou mãe, eu sei que você é mãe. O Rô ainda não é pai, mas é pai de todos, né? Porque ele se dá super bem com criança e adolescente. Mas a gente projetou isso nos nossos filhos, né? Porque nós tivemos uma luta ali, então a gente, eu não quero que ele passe por isso, eu não quero que ela passe por isso. Então é a nossa geração, os pais precisam parar de culpar os filhos, é isso aí. né? E se enxergar, até mesmo porque o adulto da situação somos nós, Exato. né? E não eles. Sim. Né? Ô, Tamara, e agora entrando um pouquinho pra gente conhecer um pouco da porque sua ela tá fugindo. jornada. Ela tá fugindo. Ixi, ela foge. A gente quer entender como que chegou a educação na sua vida, né? Por que você resolveu seguir por essa área? E uma segunda pergunta, você sempre soube que era isso que você queria? Rô, na verdade, sim e não. Não no sentido de... Porque eu sempre fui uma pessoa muito, muito comunicativa, uma criança comunicativa, né? Até demais. Então, assim, eu sempre pensei até em estar aí no local que vocês estão, né? E seguir para o lado do jornalismo, né? Do lado da publicidade. Sempre pensei que eu iria para esse foco. Porém, comecei a trabalhar em escola muito cedo, né? Eu fiz balé clássico por 17 anos e aos 13 anos eu comecei dando aula em escola. E aí, onde eu me descobri? Eu chegava nas escolas, ainda não era o meu horário de aula, eu comecei a me interessar e pedir para as professoras, posso assistir a tua aula? Então, aquela professora que eu tinha admiração, né, como ela tratava as crianças, Então, eu comecei a pedir, e aí eu entrava nas salas de aulas e fui formatando, nossa, se eu fosse professora eu não agiria assim, ou eu agiria assim. E isso foi aos 13 anos, tá? Então, dos meus 13 até os meus 17, que eu saí do terceiro ano do médio... 13, uma criança. Eu era uma criança trabalhando dentro de escola com crianças, né? Então, porém, eu já criei ali uma postura, porque apesar de ter a mesma idade que eles, eu era professora. Exatamente. Né? Mesmo sendo a professora de balé, eu era professora. Então, eu precisava fazer com que eles... E hoje eu tenho vários alunos, eu tenho alunas que hoje estão em grandes escolas de balé e iniciaram balé comigo. E aí, quando eu fiz os 17, eu fui para o jornalismo, comecei a fazer, saí do terceiro e comecei a fazer, e continuei dando aula. E aí, um dia, uma mantenedora de escola falou, o que você está fazendo com a tua vida? Você é uma pedagoga nata. Falei, gente, será? E comecei fazendo jornalismo, gostando, mas sabe quando você não está entregue? Falei, tá faltando alguma coisa? O que é? Né? E aí eu falei para ela, olha, então, acho que eu vou fazer o jornalismo, quando eu terminar vou para pedagogia. Ela falou, não, vai para pedagogia, que a hora que você entrar em sala, Tamara, eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Foi e muito assim anjo, foi, e assim foi. Lari, entrei, eu nem tinha terminado a minha faculdade ainda, eu já entrei em sala de aula, naquela época era diferente as leis, né? Então você precisava só estar cursando para poder assumir, hoje não, é diferente. Então eu entrei numa sala de aula já assim, com 25 alunos, alfabetização, e eu, né? E agora? O que eu tô fazendo aqui? E deu muito certo, e realmente foi isso, assim, eu literalmente me apaixonei. E dali comecei, né? Não deixei a área da dança, continuei. Então, eu dava aula de manhã e à tarde eu
dava aula de dança e muitas vezes eu voltava na escola para terminar de fazer correção. Então, assim, eu terminava de dar aula de dança às 6, às 18, eu voltava para a escola. Olha isso. Até que hora que vocês vão ficar hoje? Hoje tem, né, a aula até às 20, ou tem reunião com outro ciclo. Tamara estava então lá. Eu estava lá. Então, assim, eu fui criada dentro das escolas, eu digo. E eu pude conviver com muitos gestores diferentes, né? Então, eu fui trabalhando isso dentro de mim, né? Se um dia, né, de alguma forma... o que eu quero? E eu fui criada, apesar dos meus pais, eu tenho muito orgulho de falar isso, né? Eles não conseguiram fazer, não tiveram cursos, não tem, né, curso superior, mas eles são 2 pessoas muito curiosas, né? Então, assim, tudo que você conversa com eles, de todos os assuntos, eles sabem. Seja futebol, política, educação, arte, eles são muito além, né, do curso superior. E eles sempre cobraram isso da gente. Então, assim, hoje todos nós somos da educação, né? Tanto os meus pais, porque hoje eles trabalham comigo, quanto o meu irmão, que foi também para esse ramo. Ele começou na administração e aí fiz ele fazer pedagogia. Ele finalizou esse ano. Ah, eu não sabia. Finalizou esse ano legal. e se apaixonou também, Lari. Uhum. E a minha irmã fez letras, né, na Unesp e foi coordenadora por um tempo também, e hoje ela é concursada, enfim, trabalha em outro setor, porém dentro também, que trabalha ali com o que ela estudou. E eu tive uma infância, assim, muito difícil, né? É até clichê a gente usar isso, mas a gente teve uma infância muito pobre, né, de ter que ir para a escola. A gente nunca pôde estudar numa escola privada, né? A gente sempre dependeu da escola do Estado mesmo, e de ter que um pão e vocês vão dividir em 2, né? Sim. Porque a minha irmã, ela veio depois. Então, assim, eu sempre quis muito, né? Tanto para mim, e apesar de a gente ter essa infância pobre, os meus pais, eles sempre falaram, né? Onde você quer chegar? O que você quer para você? Então, eu sempre disse, eu quero, sim, ganhar dinheiro, todo mundo precisa, né? Mas eu quero ser feliz, né? E aonde eu vou ser feliz? Foi dentro da escola. Então, assim, eu respirava, eu comia a escola, eu estava o tempo todo ali. E eu me sentia muito viva, muito viva. Então, as pessoas falavam assim, nossa, Tamara, você não tem vida social. Eu falava, claro que eu tenho. Aqui na escola. Dentro da escola. E quando eu saía, né? Agora eu tenho filha, então a gente, né, precisa se programar até para poder dar esse período. Mas foi daí, Rô, foi de vir disso. E hoje a gente tem, né, condições melhores, né? Meu pai mesmo não tendo curso superior, passou num concurso público, que também na época não exigia o curso superior, e cresceu. Então a gente sempre teve uma base muito boa nessa questão intelectual, da busca, né? E de educação tradicional mesmo, né? Do que a gente quer pra gente. Então nunca deixou a gente ficar sendo os coitadinhos da situação, não. Sim, o que a gente tem é isso, e é com isso que a gente vai lidar, né? E de que forma com que vai ser. E a escola me trouxe, né? Então a escola me trouxe esse benefício financeiro, a escola me trouxe a felicidade que eu buscava, né? E foi onde tudo fluiu. E eu era apaixonada por sala de aula. Assim, me identifiquei muito, muito. Tá, aí entrando um pouco nessa questão do ensino e da gestão, né? Então, Sim. você já até falou um pouquinho já, mas como que foi essa transição, então, de sala de aula para a fundação do Colégio Supérios? Sim, né? perfeito. Tem um super caminho aí, né? E qual que foi o maior desafio dessa mudança? Lari, a gestão, eu costumo dizer, desculpa até o termo, né, que eu vou utilizar, mas ou você ama ou você odeia. Tá. Né? Às vezes as pessoas almejam, eu quero cargo de direção, eu quero um cargo de coordenação. Quando eu falo isso, porque eu não me coloco só no sentido de proprietária, né? Porque eu vivo a escola. Eu não sou uma proprietária de escola que tem a escola como empresa. Como eu negócio, sou, né? Exato. Que existem vários e está tudo bem. Sim. Eles contratam pessoas que eles acreditam que vão caber ali dentro. Eu sou uma empresária, proprietária e, acima de tudo, educadora, né? Que estou dentro da minha instituição de ensino.
Então, eu não costumo dizer, quando as pessoas me falam que você é dentro da escola, eu não falo, eu sou mantenedora, eu falo, eu sou diretora da escola, porque eu sou a diretora da escola. Então, quando a gente fala, isso que eu encontrei de dificuldade, né? O você ama, você odeia, porque quando eu fui entrar na coordenação de uma escola, eu tive esse impasse, porque todo mundo fala, olha, se você odiar, você não quer nem voltar para a sala, porque você pega um trauma. E que hoje eu vejo que também não é assim, né? Mas realmente é pesado. Porque às vezes as pessoas te olham lá, né, vê a gente conversando, atendendo um pai, ou fazendo horário, olha lá, tá ali no ar, sentada, não tá nem fazendo nada, né? Tá ali batendo papo. Queria eu um cargo dele. Exatamente, queria eu. E até minha coordenadora hoje brinca comigo, porque eu fui coordenadora dela um longo período, quando ela dava aula, e ela fala assim, olha, desculpa se um dia eu te julguei. Porque eu já te julguei. Eu já te julguei, ela fala. Porque ela fala, você passava na frente da minha sala, eu falava, Tamara, vem aqui. Você falava, só um minutinho. E aí você, depois de 15, 20 minutos, que é rápido, né? Ela falou, mas eu tinha uma raiva. Porque eu falava, lá, deve ir tomar café. Lá. Né? E não é, porque assim, quando o pai ele busca a escola, ele precisa estar seguro. Né? Ele precisa entender. Porque apesar de eu depender de pessoas para lidar com essas crianças, toda a escola depende de mim. Exatamente. Né? Então, assim, tudo que eu falo ali, ele precisa acontecer. E eu lido com o ser humano. Então, nem sempre o ser humano ele vai seguir o que você está dizendo à risca. Nem sempre não, nunca. Nunca, né? Exatamente. Então, eu tenho esse trabalho de transferir para o pai, transferir para o professor e transferir para o aluno. Né? Então, é sim um cargo de muita dedicação, de dedicação extrema, manhã, tarde, noite e madrugada. Sim. Mesmo, né? Da gente ficar sem dormir e falar, nossa, não dei retorno para aquela mãe, amanhã como que eu vou fazer? Nossa, e aquele aluno que vejo, tá assim... o colégio, assim, a instituição, são vários foguinhos por dia que você tem que apagar. Exato. Né? Várias Lari, coisinhas acontecendo ao mesmo tempo. Tanto que eu costumo dizer, nós vivemos uma rotina que não é rotina, né? Ela é rotina dentro de um horário, das 7 às 18, e é isso. E rotina para os professores, que têm as salas e que saibam onde... Mas nós da gestão, não. É o tempo todo apagando incêndios, né? E lidando com situações de aluno que cai, de aluno que se machuca, do aluno que naquele dia não está bem, teve uma crise de choro, né? Do professor que não está bem, porque ele é ser humano, então às vezes ele vai chegar ali e não está. E como que eu vou deixar esse professor entrar nessa sala dessa forma? Então eu tenho que chamar ele antes, recrutar, fazer ele... E qual é o momento que eu estou mal? Eu não posso. Não. Exato. Né? Por quê? Porque eu lidero tudo aquilo ali. Mas ali, por exemplo, assim, quando você estava em sala de aula, e aí você recebeu, como que surgiu mesmo a proposta de você ter o seu colégio? Porque, assim, nesse processo, você já tinha mais ou menos uma base do que era ser uma diretora? Ou isso você aprendeu depois de você ter... Na verdade foi assim, eu cheguei em uma escola, né, que eu já dava aula de balé, e eu trabalhava em outra escola em sala de aula, e falei assim, olha, tua escola tem, nossa, muita chance de crescer, né, de crescimento. Por que você não aumenta? Porque ensino fundamental não é muito a minha praia, não é muito a minha área. E aí eu fui fazer a proposta para a pessoa. Prazer, eu sou o seu... E eu fui fazer a proposta, eu falei, olha, se você tiver como locar uma casa, né? Mas, Tamara, a gente só tem 12 alunos para iniciar isso, que eu acredito que ficariam. Na época, ela tinha uma turma de pré-escola, né? Com, acho que 28, e 12 falaram, né? Chegaram e falaram, abre. Eu falei, abre. Abre. Mas abre. E aí, eu participei de todo o processo de abertura da escola, de diretoria de ensino, de sentar, de não saber nada de parte burocrática e sentar. E a minha supervisora na época também foi excelente. Hoje ela já até se aposentou e todo mundo falava assim, nossa, malévola. Eu falava, gente, para mim ela foi... Porque ela foi a que me ensinou, que falava assim, você entendeu? Eu entendi, então repete o que eu te falei. Mas são com essas que a gente aprende. Exatamente. E que bom, né? E que bom. Então, ela me ensinou a fazer todo o processo burocrático e essa pessoa acreditou também que pudesse dar certo. Eu vou abrir, se não der certo, eu fecho em um ano. Tá. E em 2 anos, nós estávamos com 400 alunos.
Eu fiquei 11 anos dentro desse colégio, sendo coordenadora, tá? E quando eu saí, a escola estava próxima aí a 1.000 alunos. E eu trabalhava sozinha, não sozinha, né? Com o corpo docente, mas os mantenedores não ficavam presentes, porque eles ficavam na outra unidade. Ela deve ter beijado teus pés. Acredito que sim, espero que sim. Tanto que quando eu saí, assim, foi bem sofrido, né? Toda a situação, porque é isso que eu vejo das escolas, Rô. Muitas escolas, e eu sei que o meu caminho ele é um pouco mais lento, o caminho da Tamara, tá? As pessoas chegam e falam, nossa, tá, você precisa ir para um outro prédio, né, Lara? A gente até conversou sobre isso. Você precisa buscar. Eu sei, eu quero, claro que eu quero. Mas eu sou muito pé no chão e eu não quero fugir do que eu acredito, do que eu sempre acreditei. Desde quando eu peguei esses 12 alunos para coordenar. Né? Então, assim, o que eu sempre acreditei é que o aluno ele é um ser individual. Começa daí. Então, por que eu fui? Né? Qual foi a ideia de abrir os supérios? Não foi nenhuma situação, isso estava muito longe da minha perspectiva e realidade de vida, né? Tanto financeira quanto tudo. Mas eu fui começando a me desmotivar de ver as pessoas que estavam crescendo deixar que o ego falasse mais alto do que a instituição, do que o lado educação, né? Então então não é educador, é empresário somente, até aí. Mas eu acho que ali também você percebeu, até um pouco além disso, a tua capacidade. Exatamente. Não, Exatamente. Isso assim, Rô, e hoje eu aprendi também, né, a aceitar elogios. A gente conversa também muito sobre isso, né, da gente saber aceitar e acreditar. Então, hoje eu me valido demais e me valorizo demais, porque assim, sim, a partir do momento que o seu filho entrar dentro da minha escola, eu vou saber tudo dele. Vou saber. E se eu não souber, eu vou buscar. Eu sou prova disso. Porque eu preciso, né, Lari? A gente nem comentou aqui ainda, a Lari é uma mãe da escola, e eu preciso saber disso, porque eu já passei situações com a minha filha em outra escola e que eu sofri, né, esse lado mãe. Então, tudo, Rodrigo, Larissa, eu trago tudo que eu passo como mãe, mais do que nunca, eu trago para o lado da escola. Né? E hoje muito mais, porque hoje a minha filha é uma criança. Eu sempre brinquei, né? Eu falava assim, nossa, essas mães ficam deixando essas crianças na colônia, essas mães ficam deixando essas crianças integral. Hoje a minha filha é uma criança totalmente de integral e uma criança literalmente colônia. E por quê? Não só do supérior, não de só todas de as colônias que... do clube, e da prima, e da casa da avó, e de tudo que aparece. E por quê? Porque ela também foi me fazendo mudar. Aí já estou entrando em outros assuntos. Isso. Algumas questões que eu pude trazer, né? Então, não é ela que determina. Olha, então, se a minha filha não gostou disso, eu vou tirar. Não, mas ela é um bom balanço para que eu entenda. Então, ela fala, mãe, aquilo que você... Ontem teve aquilo na escola. Mãe, foi muito chato. Aí eu falo, sério? Nossa, eu achei que tava arrasando. Mãe, você não viu. E ela é super, né? Até um parênteses, ela é engraçado que a gente tem uma intimidade muito de anos, grande. né? E aí, às vezes, a Tamara me pergunta, e aí, Lari, e o Enzo, o que ele achou? Não sei o quê, toda empolgada, né? Amiga, ele nem comentou. Não, aí a gente chegou num ponto de entender que quando não comenta é porque tá bom. Não, porque tá bom. Quando tá bom, é. Porque a idade da adolescência... Olha só que incrível. A idade da adolescência, ele é realmente isso. Olha só, a gente começou falando por que eu mudei, né? Da sala de aula para gestão. E vocês estão entendendo que foi tudo isso? Tudo né? isso. Foi toda essa paixão de você ter que estudar o aluno, de você, não só o meu aluno, mas estudar uma escola inteira e entender cada fase da escola. Exatamente. Né? E cada idade, cada ciclo. Então, a gente falando até do Enzo, que está numa fase da adolescência, a gente chegou num parâmetro assim, né? Não, se ele não está reclamando, é porque está muito bom. Tá incrível. Tá incrível, exatamente. Porque a partir do momento que eles falam não gostei, a idade da adolescência, os menores ainda não. Né? A gente dá uma... Mas os maiores, se não tá bom, eles vão se queixar. Sim. Né? Agora, se eles não falam, é porque tá legal. Se eles falam, meu Deus, é 100% sucesso. Então, nisso que a gente viu. Então, a única dificuldade que eu vi mesmo, não foi nem dificuldade, foi um medo, um receio, né? E aí com toda a ansiedade,
da minha capacidade, porque eu me descobri ali, né? Será que eu vou dar conta de tudo isso? Uhum. E eu fui colocada literalmente à prova, porque assim, a mantenedora na época, né, da escola que eu estava, que eu abri, ela me disse claramente: eu não estarei aqui. Uhum. É você. É você mesmo. Uhum. Então, poder crescer a escola, e na época tinham poucas escolas em Rio Preto, né? E isso foi há 20 anos atrás. Sim. Tinham poucas escolas em Rio Preto, então, assim, a gente recebia, era um bolo de aluno, gente. tanto que a gente cresceu em 400 alunos em 2 anos. Olha isso. Né? E eu trabalhando com tudo. Então, assim, eu era cantineira, eu era coordenadora, eu era porteira, eu era professora de sala de aula também. Eu era, se faltava, eu dava o xadrez. Então, assim, e ficava com os alunos do integral, porque era o que eu tinha e eu precisava fazer aquilo dar certo. E fiz. Então, quando eu saí dali, eu saí com a certeza de que eu estava pronta para dirigir qualquer ciclo e qualquer situação. Fez toda a diferença. Tanto que fui para uma escola de ensino médio saindo dali. Só que, Roilari, desde o momento que eu resolvi ir para a gestão, eu comecei a me policiar também e ouvir. E comecei a desacreditar em algumas situações, né, desses empresários de escola. Né? Eu falava, não, peraí, eles estão pedindo para eu vender uma coisa que não é real. Porque não deixa de ser uma venda. Uma matrícula é uma venda. Né? O aluno, ele não é que ele seja um produto, mas quando eu vou passar aquilo para o pai, eu estou vendendo. Sim. Né? A situação. Isso. E isso foi uma situação que pegou bastante para mim. Assim, foi o que me fez, eu preciso ter uma coisa minha ou eu vou trabalhar de outra forma. Eu pensei até em clinicar. Né, porque eu sou psicopedagoga também. Tá. E cheguei, né, na situação aí de chegar aos supériores na minha vida. Maravilha. Muito bom, muito bem. E aí vamos entrar um pouquinho, nos diferenciais do colégio. Sim. Né? O que faz o superior se destacar no cenário educacional e quais são os principais diferenciais da escola hoje? Primeiramente, Lari, sou eu. Tamara. Sou eu. Ó, batemos. E assim, não é uma questão de ego, não. É uma realidade, né? Primeiramente que eu sou uma diretora de... Para mim, você não precisa explicar aí isso, eu sei. já começo a te dizer qual é o diferencial dos supérios. É você ter um diretor que ele fique pela escola e não na sua sala. Né? Muito fácil. É você sentar numa sala com o ar-condicionado ligado, ter o teu computador, eu tenho câmeras na escola inteira, estou assistindo por aqui e daqui eu não vou... Né, sair. Só saio se tiver algum problema, não me incomodem. Eu não consigo ser assim. Né? Eu falo, se isso for ser diretora, eu não sou diretora, então. Eu sou uma diretora de pátio, uma diretora de sala de aula. Por que uma diretora de pátio? E aí entra o diferencial crucial dos supérios. Porque é ali que a gente consegue ver tudo. É onde eu consigo ver se esse aluno está mais afastado. Né? Se ele está se envolvendo com a turma, porque de repente eu não estou falando só de alunos novos, não. Eu estou te falando de alunos que já são nossos. Né? Qual é o período que ele está passando? Para eu poder chegar até esses pais e transferir. Como que está dentro da sua casa? Porque muitas vezes o pai acha que a situação está sendo só dentro da escola. E não é. Né? Ele está passando por alguma coisa fora, que é isso acarreta, obviamente, dentro da escola, porque é ali que ele explode. Sim, é ali que ele está com os amigos da mesma faixa etária, que ele sabe que ele vai poder, né, soltar tudo que ele está sentindo. Então, esse, para mim, é a maior diferença dos supérios. É nós estarmos muito próximos a eles. Então, eu falo muito isso. Né? Então, às vezes... Hoje, eles nem me perguntam mais. Mas, às vezes, eles falam assim... Tamara, você vai ligar para o meu pai? Você vai falar isso para minha mãe? Eu falo, não. Acha? Eu não vou ligar para tua mãe, a não ser que seja uma situação, né, extrema. Sim. Eu vou te dar a oportunidade de você contar. Isso. Você vai chegar e você vai falar. Aí eu já garanti a segurança dele em mim. Né? Eu não estou ali para fofocar. Estou ali para ajudar ele. E que ele me ajude. Então, eu tenho muitas vezes o aluno... Foi engraçado, ano passado eu tive uma situação que nós pegamos uma aluna... colando na prova, né? Quem nunca? Quem nunca? Faculdade que E foi muito engraçado, porque assim, Rodrigo, elas... É bom saber, né? Isso, muito bom. Eu não sabia dessa parte. Enzo, não assista esse vídeo. E foi muito engraçado, né? Mas assim, porque ela saiu desesperada da sala, né? Quando o aplicador de prova saiu com ela. E ela olhou para mim, ela fez assim, ó...
Ao invés dela falar, você vai ligar pra minha mãe, o que você vai fazer? Você vai me dar uma suspensão? Ela falou assim, eu sei. Eu decepcionei você. Você tá arrasada Nossa comigo. Nossa senhora, até arrepiei. Ela falou, você tá arrasada comigo. Aí eu falei, eu não tô arrasada. Aí eu usei. Falei, eu estou decepcionada. Porque vindo de você, assim, não era necessário. Rodrigo, pronto. Eu deixei ela muito mal, né? Não que isso seja, nossa, ufa, deixei mal. Eu queria que ela sentisse, né? Porque quando você vai até um aluno e você percebe que ele não está sentindo nada do que você está falando, é preocupante. Agora, quando você vê que ele fica muito triste ou que ele dá muita risada de nervoso, você fala, opa, legal, consegui atingir o meu objetivo, né? Mas quando ele não sente nada, ele fica olhando para tua cara assim... E aí? Aí você fica frustrada, porque você fala, como que eu vou mexer, né, com o sentimento desse serzinho aqui? E foi isso que ela me disse. E aí veio na sequência. Tá, eu já sei, você vai avisar minha mãe. Eu falei, não, você vai. Presta atenção, você tá no 3º ano do ensino médio. Não é para mim. A cola você não tá me afetando em nada. Tô decepcionada, porque você não precisa, mas daqui 6 meses você tá na universidade. Como que vai ser lá fora? Você ficar sem nota agora, você vai fazer outra prova depois. A questão não é essa, é o que você quer. E eu digo muito isso para eles também, né? O que a gente quer ser como pessoas, né? Não só como produtivos, né? Eu não tive condições de fazer uma faculdade fora de Rio Preto, e nem federal, estadual, porque eu não teria condições de me manter lá fora. Na época, e pelos estudos, né, que nós tivemos, eu fui fazer uma faculdade aqui em Rio Preto, particular, que foi bem mediana, confesso para vocês, tá? Não por mim, mas pela faculdade. Depois que eu terminei, eu já estava mais, né, financeiramente ok, Aí eu fui fazer uma pós-graduação na FAMERP, depois eu fiz uma pós-graduação na USP, em São Carlos, e fui buscar. Mas, mais do que isso, foi o que eu demonstrei. Então, hoje, eu tenho profissionais que trabalham comigo que são doutores, né? Que fizeram mestrado, que fizeram doutorados e trabalham comigo. Então, eu falo muito isso para eles, né? A faculdade que você vai fazer é importante? Mas o que você vai ser é muito mais. Pois é. Né? O que você vai criar para ser? Olha o que vocês criaram enquanto revista, enquanto... Num momento, né, digital, ninguém mais acreditava que talvez eu estou devolvendo para vocês, né? A revista daria certo e vocês fazem acontecer de uma forma brilhante, né? E por isso que a gente se envolve tanto. Só tá faltando ela na nossa noite de networking, né? Isso, é verdade, viu, gente? Gente, olha, eu não tenho mais nem o que falar, porque eu tô, né, envergonhada. Porém, agora, Rô, eu não vou fugir mais, porque eu vou entrar, a gente vai chegar aí, talvez nesse momento, ou num próximo, que eu comecei a ser convidada agora para dar algumas palestras. Então, assim, vou ter... obrigatoriamente de que me organizar, né, nos horários, e quero estar lá para falar também, né? Não tomar na noite toda. Tá. Um pouco. Agora, falando sobre educação, sim, a gente viu uma grande mudança da educação nos últimos anos, principalmente pós-pandemia. Sim. E você também teve, juntamente com os supérios como um todo, que se reinventar em diversos sentidos. Perfeito. Quais foram essas maiores mudanças? E ainda, o que está por vir daqui para frente? Rô, eu vou ser bem honesta. Eu nem sei se é a resposta que vocês gostariam de ouvir, né? Ou os pais que estão assistindo agora aqui nesse momento da Tamara. Tá? Por um tempo, eu achei que nós fôssemos... Porque nós tivemos que usar tecnologia. Isso não, né? A gente não teve como fugir. E entrar nisso. E para os supérios, né, a pandemia foi toda ruim. Mas assim, a gente ainda conseguiu dar um gás ali no suporte, porque era um primeiro ano da escola, né? Nós abrimos em janeiro e em março veio fashion. Eu quase entrei em surto. Porém, eu falei que é o que a gente tem em mãos. Então, o que a gente tem, a gente vai fazer de melhor. Não sei se a Lari lembra disso. Perfeitamente. Mas o Enzo ainda estava no Fundamental 1, né? Sim. Mas com os maiores que ligavam a câmera e iam dormir, e aí você chamava, eles não respondiam, a gente ligava na casa. Então, a gente ligava na casa e falava, dá pra você entrar no quarto Eu e acho ver? que aconteceu alguma coisa. Tá aqui, tá dormindo.
Então pede para ligar. Então a gente conseguiu dar esse retorno. E nós conseguimos também, com os alunos que apresentavam mais dificuldade, fazer com que eles ficassem num horário além do horário de aula, né? Então, a professora Maristela ele falava, Tamara, esse aluno aqui, a Maria, eu preciso dela após a aula, porque assim, eu vi que hoje eu falei, e ela não entendeu, não pegou nada. Então, talvez eu com ela ali consiga. E num período que muitas escolas estavam perdendo aluno, foi o período que nós ganhamos. Né? A gente já conversou até sobre isso. A escola deu um boom. Porque os pais nos procuravam e falavam assim, eu sei que aqui está acontecendo. Foi onde efetivamente vocês se posicionaram. Exatamente. Assim, e a gente veio para ficar. Foi, Lari, porque assim, a gente conseguiu manter salário, a gente conseguiu manter a escola e mesmo ali no caos, a gente conseguiu fazer com que tudo isso acontecesse. Até eu vou fazer um parênteses, eu me lembro que às vezes a gente conversava, né? Porque todos os pais em pânico também, conversando com pais de outras escolas e às vezes traziam algumas situações, eu ficava até com vergonha, eu falava, não, essa não tô vendo isso. Não tá rolando. Lari, eu tive situações de grandes escolas de Rio Preto, o dono me ligar e falar, o que vocês estão fazendo, né? Como assim? Né? Sim, o que vocês estão fazendo? E aí cai naquilo, né, que se todo mundo se ajudasse, seria muito melhor. E eu ajudei. E indiquei quem estava fazendo os meus programas para essas pessoas, para que eu falei, olha, e não pensando no que eu estava ganhando e não vou contar porque ele vai perder aluno para mim, não. O aluno dele também estava sofrendo. Exato. Né? Então, se você conseguir, como um todo. a gente conseguiu ter esse sistema, porém a gente também está tendo esse trabalho. Claro. Né? De conseguir. Então, eu atendi a mãe 10 horas da noite, eu atendi a mãe 11 horas da noite. E aí o meu marido falava assim, Tamara, não, o pai tem que entender. Eu falo, não é o momento. Não. Ele não está entendendo nada agora. Porque está todo mundo Ninguém confuso, está entendendo nada. Está todo mundo, né? E até de trazer aluno para a gente. O aluno está se depreciando ali por ficar em casa. E a gente fala, traz aqui, traz de máscara, que a gente vai conversar, entender o que está acontecendo. E aí a mãe levava e ele chorava. Porque na época da pandemia foi a época que tudo, né, fomentou muito. Né? Então, os pais que trabalhavam demais e começaram a ficar em casa não conseguiram lidar com seus filhos. Né? Então, assim, tiveram que aprender. E muitos não queriam. Não. Né? Literalmente a escola dentro da sua casa. Literalmente, exatamente. Dentro de casa. Uma pergunta pessoal, assim. Sim. Não tem muito a ver com o assunto, mas você falou, achei interessante. Justamente foi o momento que a gente mais viu a dificuldade de relação pai e filhos. Sim. Pais e filhos. Isso não é preocupante? Muito. Muito, assim. Eu entendo que você está me perguntando do que a gente viu. É isso? Do que a gente pôde ver dessa relação pais e filhos? Do que você viu, talvez nem tanto, mas mais a tua opinião como educador e como mãe. Você fala do pai ter ficado próximo ao filho? Do pai ter ficado desesperado de estar com o filho ali. Claro, Rodrigo. Assim, a gente... nós... Não tem como, assim. Quando você vê a criança ou o adolescente, você vê alguns posicionamentos dentro da escola, você nunca culpa a criança. Você já imagina que tem alguma situação ali da mãe, dos pais. Né? Às vezes são pais de foto de Instagram maravilhosos, mas quando você senta na tua frente, o momento inteiro que você está conversando não te olha nos olhos, está falando no telefone, aí um começa a falar com o outro da empresa, e em nenhum momento eles querem ouvir o que eu quero falar sobre o filho. Então, só que aí eu sou aquela que pausa, falou, vocês vão me ouvir? Senão, a gente já termina por aqui. Né? E aí entendo que aquele aluno é meu. É meu. Eu entendo que eu não tenho. Isso não é uma responsabilidade muito grande para você? Tremenda. Mas, Rô, eu também vou abandonar? Pois é. Ele não é o meu filho, tá? Quando ele sai da escola. Mas o período que ele está dentro da escola, ele é meu. Então, o período que ele está ali, quem que vai acudir? Eu tenho um aluno que chega na escola às 6h15 da manhã e vai embora às 18h15 da tarde. Ele é meu o dia inteiro. Ele fica com os pais no período noturno, pouco, porque o pai ainda fala, nossa, chega em casa, graças a Deus, está morto. Porque o pai quer que ele vai dormir. E aí chega final de semana, é o que ele tem. Então, muitas vezes vai para a avó, vai para o... E isso é muito triste, muito. Só que aí, pensando em agora e a longo prazo, isso não vai mudar. Tá? Essa tendência, infelizmente, ela só cresce. Gente, veja bem, telespectadores, eu não estou generalizando. A gente ainda tem
graças a Deus, muitas famílias boas, famílias tradicionais, e eu não digo tradição só na maneira de viver, não, né, o pai que vive com a mãe até hoje, eu não estou falando esse tipo de tradição, estou falando de uma tradição de educação mesmo para o filho, de né? amor. Exatamente isso. E o amor, ele constrange, né? Então, quando você chama o pai e começa a falar bem do filho dele, enquanto ele está falando mal do filho dele, o que eu faço? Eu simplesmente começo a falar através da linguagem do amor. E esse pai fica totalmente constrangido. Porque eu não aceito ele falar. Porque não é aquilo que eu vivencio dentro da escola. Sei, sim, que tem momentos, tem idade, né, Lari? A gente conversa muito sobre isso. Segura, porque é a pior fase, né? O ano que vem começa a liberar e você vai me falar daqui uns 3 meses como vai estar melhor. Aquele, né? Porque eles vão passando por essas situações e eles pedem socorro. O aluno, ele quer. Esse limite que a gente cobra do pai e que a escola também tem que colocar, muitas vezes ele está pedindo socorro. Qual criança, gente, não quer limite? Você sabe que nisso que você está falando é de arrepiar mesmo. Eu escutei de um diretor aí, há anos atrás, inclusive, né? Disse que ele chamou o menino, né, na sala dele. Fulano, tão bacana que você é. Por que você está fazendo tanta coisa errada? Você é isso, você é aquilo, você é um menino incrível e tudo mais. Eu vou ter que chamar os teus pais. Não tem, tá inviável, não estou conseguindo com você isso, né? Ainda bem. Agora, então, acho que eles vão dar atenção para mim. É exatamente isso que a Tamara está falando. Lari, e assim, eu poderia ficar aqui com vocês o dia inteiro citando situações, né? Mas eu já tive milhares. Uma delas que mexeu muito comigo foi uma bem parecido. Tá. Mas ela chegou assim já na realidade. Ela falou, olha, eu estou precisando muito da tua ajuda. Tamara, eu preciso que você chame os meus pais aqui e fale que eu estou muito mal dentro da escola, porque ela pegou uma situação em casa e não conseguiu, né, verbalizar isso. E ela falou, porque eu preciso ir para uma terapia. Minha mãe não está acreditando. Ela está achando que é frescura, eu preciso. Olha só. Ela falou, porque eu estou com vontade eu não estou mais com vontade de viver. Eu não estou... Só que eu não quero que você fale para minha mãe que eu te pedi. Então, olha isso. Então, chega isso na tua... Como que você dorme, Rodrigo? Eu não consigo desligar. Eu não consigo. Opa, aqui é meu trabalho. Isso, e aqui é minha casa. Então, imagina, aqui eu não vou mais pensar nessa menina que me disse isso. E aqui eu vou curtir com a minha filha. Não. Para mim, enquanto eu não conseguir resolver... E antes de eu falar com essa mãe, eu já fui atrás da terapia, porque eu sabia que a mãe ia vir com questão de custos. Então, eu já fui atrás de uma terapeuta que abraçou a causa, abraçou a situação, aceitou a parceria. Então, quer dizer, eu já cheguei com ela com tudo pronto. Ela só tinha que levar. Não era nem levar, buscar, porque era próximo da escola, que nós estávamos na época, e ela só teria que buscar. Ai, Tamara, vou levar mais. E depois de anos, ela nem estava mais comigo, a mãe chegou e me agradeceu imensamente, porque aí depois de muito tempo ela conseguiu verbalizar o que tinha acontecido. E são essas as situações, né? Eu, enquanto mãe, fico arrasada, né? Porque, assim, eu tento... E a gente tem uma frase que ela é clichê, mas ela é real. Nasce um pai, nasce uma mãe, nasce uma culpa. A gente se sente culpado o tempo inteiro, né? E porque a gente não sabe se a gente está errando, acertando, se a gente está acertando e está errando. Então, são todas essas funções. Eu sempre tive um olhar muito diferente para os alunos. As minhas sobrinhas sempre estudaram comigo. E eu sempre defendi com unhas e dentes. E sempre defendi os meus alunos desde quando eu comecei a dar aula no primeiro ano. Então, às vezes, a diretora entrava na sala e falava, porque essa turma... Eu falava, vamos ali. Né? Eu não aceitava ela ficar falando dos meus alunos, que são meus. Você está falando dos meus alunos, você está falando de mim. Né? O que eu não estou conseguindo alcançar. Então, eu sempre me coloquei nesse papel. E é isso que eu tento transferir para os meus colaboradores. E como mãe, eu me vi ainda mais, né? Porque eu lembro da minha filha estudar numa escola, que foi a única escola que ela estudou antes de ir para os supérios, até que gostei muito, foi muito bom para mim, mas no último ano dela, ela passou por uma situação, né? Um desafio ali, e durante 4 meses ela chorava para entrar na escola e eu tinha que entrar e ficar até 2h30, 3 horas, e eu falava, não, eu vou levar embora, porque se eu E foi indo, e isso foi 4 meses. E aí um dia eu encontrei uma das donas, né, na calçada e falei, Leonor, você viu o que está acontecendo com a Manu? Ela, não, o quê? E aquilo viu
uma bomba em cima de mim. Eu falei, opa, peraí, minha filha faz 4 meses que ela tá dando um escândalo dentro da tua escola, né? Que ela grita para todo mundo ouvir, que eu tô tendo que ficar aqui dentro, você não tá sabendo, né? Como assim? Então isso para mim é inadmissível. Sim. Isso é inadmissível. Se eu não souber, o pai me trouxer, eu não souber, eu acho que o pai vai ver na minha cara que eu vou, né? Ah, Tamara, não tem como você controlar tudo, realmente não tem. E eu brinco, né? Eu falo, ainda não tenho bola de cristal, mas tem como sim. Mas já tem como entrar. Né? A gente resolver. Sim. Então, e aí entra esse diferencial no Superos, que é a gente tentar resolver o mais rápido possível a situação. Tá, vamos até entrar um pouco nessa questão de engajamento dos alunos. Sim. Tá? Então, mesmo seguindo uma metodologia que é universal, né? Uhum. Como que o Superos trabalha para prender ainda mais a atenção do aluno e tornar esse aprendizado mais dinâmico? Lari, a escola chega uma fase para eles que ela não adianta a gente dizer que não, né? Que a escola ela é maçante. A escola é maçante. Sim. Né? Exato. Acordar, por mais que eles possam gostar, depois da hora que eles estão lá, eles se envolvem com os isso. amigos. O acordar pelo amor de Deus, né? Eu sofro isso diariamente, eu comigo mesma. E a minha filha, hoje, ela falou assim, eu quero férias. Eu falei, tem 3 dias que você voltou às aulas. Você tem 7 anos, ela quer férias. Eu tô muito cansada, mãe. E porque né? É maçante. Então, esse período até eles entrarem na escola é difícil, exato. E o que eu comecei a buscar? Eu tinha muito em mente, porque foi o que foi plantado em mim, tanto com a sociedade de Rio Preto, tá? Com as escolas que eu trabalhei. Que o professor bom era o professor medalhão, né? O que a gente fala medalhão? Era aquele professor famoso da cidade e tal. Não que não sejam, né? Veja bem. Mas, eu achava que tinha que ser assim, né? Que o professor medalhão, que dava aula na escola X, Y, de muito tempo, e com aquela marca que todo mundo queria alcançar, né? Eu não consegui estudar naquela escola, então eu quero que meu filho estude naquela escola, porque uma escola é a mais cara, então é a melhor. Eu tinha muito essa visão. E eu comecei a modificar isso do ano passado para cá, tá? Bem recente. Lembrando que a escola tem Esse é o quinto ano. Isso. Porque a gente tem que entender que os 2 primeiros anos foram pandêmicos. Exatamente. Né? Então, eu não consegui ver com clareza, exatamente. Eu não podia... seria até ruim da minha parte julgar esses profissionais, sendo que eles estavam também tendo que se modificar. Então, não vi muitos problemas. Assim, estava online e estava ok. Quando começou a voltar, eu comecei a... E vou fazer isso, Rodrigo, Larissa, eternamente, né? Porque, às vezes, você acha, numa conversa, tudo maravilhoso, você recebeu indicação, e para a tua escola não vai servir. Não, exatamente. Né? Não vai dar certo, não vai ser criado. E quando ele não te ouve, é pior ainda. Então, para mim, o maior processo de engajamento é o professor que vai para a sala de aula. Porque não adianta eles me terem ali no pátio. Legal, Tamara, eu recebo um monte quando eu posto qualquer coisa. Esses dias eu morri de rir. Foi até um aluno que estudou com a minha sobrinha. Ele fez ele colocou uma frase, ele falou assim, eu não sei por que você ainda precisa de aprovação, você é a melhor que tem. E aí, na aprovação, eu estava postando vídeo, ele falou isso, né? Eu dei muita risada. Mas não adianta ter só a Tamara, né? Então, quem vai trabalhar... E também não é o material, não é... Lógico que você tem que linkar uma situação à outra, né? Mas, assim, eu poderia ter um pior material que a educação pudesse oferecer. Mas se eu tiver um mentor ali dentro, porque o professor é um mentor, né? Ele que está dando a mentoria. Sim, se eu tiver um professor ali dentro de sala de aula que vai fazer esse aluno agarrar, que ele vai fazer esse aluno entender e admirar ele acima de tudo. Às vezes ele não vai gostar da disciplina, mas se ele admirar o professor, acabou. Ele não vai nem elogiar, mas a gente vai entender que ele está gostando. Como você faz para manter isso com esses professores? Rô, infelizmente, né? Chega no final do ano, a gente tem que fazer. Eu falo infelizmente porque eu não queria, tá? Eu sou uma pessoa que apesar de eu ser muito comunicativa, eu tenho dificuldade à mudança. E eu penso muito no outro, né? Poxa, essa pessoa tem uma família, essa pessoa depende desse salário, essa pessoa... Só que então é isso, a gente tenta, né? E chega num ponto que você fala, não dá mais. Né? E a partir do momento que você escuta uma resposta que o professor, que você entende que ele não quer, que ele acha que ele é
A forma dele é... que é ele na escola e não os alunos, né? Dentro da sala de aula, ele acha que ele é o poder da sala de aula. Nossa, ele é a autoridade, ele não é o poder. Exato. O poder são os alunos. Por que são eles? Não são eles que vão comandar a sala, mas são eles que vão ditar o termômetro da tua aula. Eles estão te testando o tempo todo, então o poder está na mão dele e não na mão do professor. Então, quando o professor ele não consegue entender isso, mesmo com anos de educação, eu entendo que para mim deu. Sim. Então, eu parei de ter esses medalhões. Eu participei esses dias num congresso e até uma palestrante, ela disse exatamente isso. E ainda até a Bruna falou, a minha coordenadora virou e falou assim, nossa, você está muito à frente. É a frase que você usa. Brinca. Porque ela falou exatamente disso, de medalhão. Ela falou assim, tem tanto professor que fica carregando medalhão que ele não está vendo que o medalhão dele já está se arrastando no chão, ele não está levantando esse pescoço. E é exatamente isso, levanta, olha para frente. Então, hoje... Mas é muito mais fácil você sentar, né, em cima dessa tradição. Exato. Né? Lari, eu vejo alguns professores se gabando porque o aluno não... A sala não foi bem na prova dele. Nossa. Peraí, colega. Tem alguma coisa errada? O que é? Não vem me falar de aluno. O que você está promovendo? Sim. Você está achando que está legal? A tua sala não ter ido bem na tua prova? Então, tá tudo errado. Então, o que a gente busca? O que hoje eu busco? Não é trazer também o professor que só dá aula show. Não, né? Ele tem que ter... Mas é o professor que escuta. É o professor que, obviamente, ele precisa ter o domínio de sala, claro, né? A gente sabe disso. Mas é o professor que ele vai trazer, que ele vai ouvir, que ele vai escutar e vai fazer com que... E vai acreditar. No final do ano passado, eu me emocionei muito numa colação de grau, inclusive do 9º ano, porque os 2 professores que foram chamados para paraninfos e patronos da turma, eles falaram de uma forma dos alunos, deles, que eu falei assim, hoje eu estou saindo daqui realizada, com 25 anos de profissão, porque eles falaram exatamente o que parece que eles copiaram as reuniões que eu fiz do ano inteiro, as falas e colocaram ali. E não, né, brincadeiras à parte, não foi uma cópia, mas é porque é como eles enxergam os alunos deles. E isso, para mim, Rodrigo, foi de um feito, e são professores novos, não são medalhões, mas são professores que enxergam os alunos, né, que acreditam. Então, eles foram falando de cada um. Então, eles chegavam e falavam, né, vou dar um exemplo, Enzo, né, como vai ser o Enzo o ano que vem sem o Enzo no Fundamental 2? O que vai ser? Eu vejo, ou ele já jogava, eu vejo o Enzo no 1º ano. Gente, eu estou citando aqui o nome do Enzo, né, para a gente não colocar outro nome em pauta, que não correr nenhum risco. Então, assim, eles falaram realmente de cada personalidade. Que lindo. E isso, para mim, é a gratidão. É a gratidão. De poder ter uma escola. E é para isso que eu abri o Supérios. Né? Então, quando a gente fala o que você já citou aí numa pergunta, eu já vou... Posso? Pode. Já responder? Então, tá. Você falou o que eu vejo futuramente. Eu não sei o que vai ser da educação futura, tá? Eu parei um pouco de entrar nessa loucura de ter que seguir padrões. Óbvio, gente, foi o que a Lari disse. A educação ela é universal. A base. E a gente recebe alguns comandos, né, que não tem como fugir, governamentais aí, que não tem como você fugir. Mas eu parei de copiar algumas coisas, porque o que a gente costuma dizer? O que é bom, né? A gente copia mesmo, né? E aí você cria em cima daquilo, não copia totalmente. Fala, olha, isso aqui é bacana, vou trazer para dentro de inspiração. Mas eu parei um pouco de fazer isso e ficar voltada realmente para os Supérios, não é fechar, não, o meu globo só aqui, mas de entender mais os Supérios, porque para os Supérios, o que eu quero para os Supérios? Eu quero um crescimento como eu estou tendo agora, de qualidade. Não é só de qualidade. É claro que eu quero um espaço físico grande, eu quero poder proporcionar isso para eles, mas eu quero também uma qualidade de cuidado, né? De poder ter esse aluno, né? De poder entrar na sala e vem cá, me dá um abraço, né? Como eu fiz com o seu filho essa semana, que eu sabia, né, que ele precisava de um abraço ali, né? E saber que eu sabia da situação. Então, é disso, e é isso que me move. Então, muita gente fala assim,
Só que você sabe, né? Que para você ganhar dinheiro, você vai demorar muito. Né? Visto isso recente, que houve o fechamento de uma instituição em Rio Preto, até muito triste, pensando como educadora, e a gente recebeu muitos alunos e eu tive que negar muitas matrículas, porque eu não tinha o espaço adequado. Poderia ter colocado? Poderia. Eu tenho salas ali que tem capacidade de ter 50 alunos. Porque esse prédio que eu estou hoje era um prédio de ensino médio. Então, ensino médio, você costuma... De cursinho, na verdade. Você costuma ter 45, 50 alunos dentro de uma sala. Então, eu tenho salas menores e tenho salas enormes. Que eu poderia colocar até 50 alunos. Eu falei, eu não vou ultrapassar o máximo de alunos que eu me proponho a fazer. Até falando um pouquinho sobre isso daí, e já pegando o gancho dessa pergunta, você está falando isso por conta para você continuar mantendo a essência do Supérios. Sim, exatamente. Exato. E como você alia hoje a tecnologia e inovação com a essência? Eu falo que, assim, Rô, eu não modifiquei muito essa questão de tecnologia dentro da escola. Lógico que a tecnologia que a gente utiliza ali dentro são de projetores, né? De você passar imagens, que hoje não é difícil hoje você pegar um mapa, né? Como era na nossa época, e abrir ali, rodar um mapa, né? E o professor ir carrega ali e bater. Não. Verdade. Então, esse tipo de tecnologia... A gente vai revelando a nossa idade. Exato, não tem... Eu peguei essa fase também. Não tem como. Gente, eu tô acreditando Acabou. que ele falou isso. Não tô desnecessário. entendendo. Não tô entendendo. E aí, a gente... né, que era lá dos mapinhas que a gente ainda tem, porque por incrível que pareça, eu ainda tenho professor. E aí eu acho legal também, porque tem professor que fala assim, Tamara, eu gosto de mostrar também na íntegra. Adoro. Né, como era e tal. Porque eles já são digitais. Sim. Essa meninada já são completamente. Total. Sim. Esses dias, porque eu me recusava a ter iPhone, eu me recusava. Eu falava, eu não vou gastar isso no iPhone. Aí eu ganhei um iPhone. E aí, esses dias, eu estava mexendo na minha filha. Vídeo tá aqui, ó. As minhas sobrinhas, que elas sabem disso. Demorei 2 meses para conseguir conectar o negócio, porque eu não queria sair do meu Samsung. Nada contra, a gente tá falando marcas aqui, ó, meu pai. E aí, meu pai. E aí, eu tava mexendo em coisa simples, né? A minha filha virou de 7 anos, virou e falou, mãe, pelo amor de Deus, só você clicar aqui. Nervosa, só você clicar aqui. Então, eu sou muito tradicional, né? Então, quando os professores, eu tenho tudo isso lá na escola, eles me pedem, eu acho muito bacana, né? Eles também poderem vivenciar esse pré-histórico, né? E ver como a gente via. Mas a gente tem, né? Precisa ter essa tecnologia, até porque as atualizações, né, que chegam. Então, um exemplo, a gente tem um material físico. Porém, esse material físico ele é rodado, né? No final de 2000, por exemplo, o nosso material de 2025 ele foi rodado no final de 2024. Eu já estou com todos os materiais até o 4º bimestre. Mas dentro de geografia, de repente, história, principalmente, sai uma atualização que costuma sair direto, e aí eles não vão mandar o físico, então eles mandam digitalizado. Então, o professor ele precisa jogar ali. Ó, gente, vocês vão ver que aí nessa página, eles estão falando, mas esses dados já modificaram, então você tem que ter ali. Então, hoje a gente tem os projetores em todas as salas, né, as lousas brancas, então a gente buscou isso. Mas, Rô, tem muita escola que hoje busca e que eu não vejo isso para os supérios, nem agora, não vejo daqui 2 anos, não sei futuro, tá, como vai ser. Tá. Mas não acredito ainda que essa tecnologia de iPads e tablets, na minha opinião, faça com que o aluno aprenda mais. O aprendizado, para mim, ele ainda é escrever, ele ainda é ler. Ó, a gente já abriu aí procedentes para que eles, né, muitos têm, eles já começam a ler o livro pelo celular, até porque isso também proporciona um valor menor para o pai, né, quando ele é disponibilizado. Mas o escrever, até mesmo porque eu falo muito isso, quando o pai vai, mas tal escola lá e tudo iPad, eu acho que eles vão... Falei, vai se interessar mais mesmo. Mas na hora do vestibular? O que é 50% do Enem? Redação. Exatamente. Se o teu filho não escreve, e não adianta, mas ele escreve no WhatsApp. Gente, eu como diretora, fico me policiando, porque muitas vezes a gente corta palavras, eu também faço isso. né? E aí...
a gente não pode, porque a gente tem que ser mais formal nesse Exato. sentido, senão o pai vai falar o que ela tá escrevendo. E eles já estão extremamente... O que me assusta muito, assim, só uma coisa, eles estão extremamente imediatistas já. Muito! Tudo encurtando tudo. Outro dia eu até comentei com o Rô, né? Você rachou de rir sobre os 23 segundos que um amigo do meu filho, né? O amigo do Enzo, tinha mandado de áudio. E eles falando um monte. Como que pode? Fulano me mandou um áudio de 23... A gente manda podcast. Segue meu podcast aí, Lari. Você vai intensificar mais ainda isso. Eu fico um pouco assustada. E é real. E você vai se assustar mais, porque você tem um filho de 12 anos, né? 14. Olha, 14 anos. Ela tá vendo ainda. Não, gente, eu não... Aí na hora que ele chega... Eu não tô pronta, maior, não tô pronta. Eu sei que você não tá. Não, eu vi uma foto dele esse dia, eu falei, volta. Não dá. E aí... Pasme, mas acontecer, né? A minha filha, às vezes eu tô mandando áudio pra vocês mesmo, né? Pais, aí ela fala assim, mãe, quem vai te ouvir? Ninguém vai ouvir o teu áudio desse jeito. Aí eu falei, filha, mas eu preciso falar. Ela falou, mãe, manda ou liga. Mãe, ninguém vai ouvir o áudio desse tamanho. Porque e ela já tá com S de sim, N de não. E pior que isso, agora os celulares têm eu não sei se já tinha, né? Tem um negócio que... Para transcrever, né? Eu vi esses dias, eu quase toca o negócio e ela fala a frase inteira. E ele escreve sozinho. Esses dias, a avó paterna dela me mandou mensagem e falou assim, Tamara, eu mandei uma mensagem para a Manuela, mas acho que foi você que viu, depois você mostra para ela. Aí eu falei, não vi. Aí ela falou, nossa, mas a resposta veio perfeita. Olha isso. A Manuela, ela não tinha escrito, ela falou no áudio e ele transcreveu, ela não mandou como áudio. Isso. Ela mandou ele escrito, mas ela... Sim. Rodrigo, você não percebeu. Aí o que você entende? Esse aluno, ele não vai escrever mesmo. Para que ele vai escrever se está pronto? Eu não vou levar isso para dentro da minha escola. Não, por enquanto. A não ser que mude tudo mesmo. E aí seja uma coisa que eu não consiga fugir. E mude processos seletivos, e mude vestibulares. Aí sim. Por que hoje... a dificuldade para os alunos entrarem na faculdade, ela está ainda maior. Porque eles não escrevem, né? Então... Não leem nada, e aí, né? o que acontece? E eles estão começando a aceitar, e isso que me preocupa muito, o ser mediano. O ser mediano não é bom. O que é você ser mediano? É você estar na média. E ser média não é legal. Ou então você topa ser o ruim, você não vai ser cobrado, você vai ser deixado ali, você faz o teu negocinho, dá teu horário, você vai embora, ou você vai ser muito bom. Eu falo isso para os meus alunos, e falo isso para minha filha, falo isso para as minhas sobrinhas. O que é ser mediano? É você estar na média. Você tá na média é legal? Não tá legal. E eles estão se conformando com isso. Mas eu tô na média. Mas eu tirei a média... Lógico, a gente não quer que seja só 10, a gente não quer que seja nada 100%. Eu falo que o dia que... um esforço sincero. Exato. Rodrigo, é isso que eu falo para eles. A gente precisa ver uma dedicação, né? E eu falo muito isso. Eu falo, não pensem que vocês não vão precisar, tá? Disso, que vocês vão precisar em algum momento. Até na questão de nota. Opa, tá faltando isso, eu vou para recuperação, o professor vai falar, nossa, Tamara, mas na minha aula ele é ótimo, né? Eu vou liberar, vou dar esses pontos que faltam, porque ele é muito dedicado. E é isso que a gente quer ver, né? E eles, então, quando entra a professora, eu dei risada até anteontem, uma professora entrou na sala, ela falou assim, não, eles já voltam cansados das férias, né? Já. Falei para eles, gente, a gente vai escrever uma redação, eles, não acredito, mas hoje, bem hoje. E é uma coisa que a gente cobra muito, né, dessa questão. E, inclusive, esse ano eu inseri, acreditem, eu já trabalhava o caderno de caligrafia até o 2º ano, e esse ano eu inseri até o 5º. Nossa, louca, legal. Você é uma louca, eu escuto. Gostei. Você é uma louca. Eu falo, gente, eles não escrevem mais. Chega no 6º ano, eles não sabem escrever. E esses alunos... E aí, o que eu vou falar para o pai se esse aluno é meu? Vou falar, Larissa, só o Enzo não sabe escrever. Você vai falar, mas ele é teu há 6 anos. Como ele não sabe escrever? Eu falo assim, mas essa escola ensina o quê? Exato! Exatamente. Né? Então, eu senti a necessidade, porque vai chegando numa fase da idade que eles vão entrando no garrancho, tá bom, entrega do jeito que tá, e faz do jeito que tiver que ser. E não é isso, né, que a gente quer. Então, aí entra mais a questão do tradicional ainda. Isso, né? Isso. E foge mesmo, Rô. Aí eu distancio um pouco mais
esse lado tecnológico, porque eu não acredito que isso seja a salvação deles. Pelo contrário, isso aqui, o celular, eles já têm o tempo todo, né? Então, e que bom. Assim, a lei, ela já existia, né? Saiu a lei do celular, ela já existia. Mas, assim, não era uma coisa imposta. Tá. E agora, como foi imposto, e eles são, né, movidos a regras, menina, nós tivemos, hoje é quinta, nós tivemos 4 dias de aula. Em 4 dias, eu consegui ver uma diferença gigantesca em comunicação entre eles. Enorme. Porque eles saíam para o intervalo com o celular, né? Os menores não, mas os maiores, eles não interagiam mais. Um ficava jogando, aí o outro ficava olhando, nossa, que legal, nanana. Mas tudo em jogo, né? Ou postando 1000 fotos no banheiro e tal. Eles já vão vivenciar isso depois que eles saírem da escola, no clube, em casa, na festa, já vão ter isso. Vamos minimizar, né, um pouquinho, então, que bom. Nossa, assim, foi um alívio. E poder ver eles assim, a gente retoma, né? Fala, nossa, porque até esses dias, uma mãe falou assim para mim, quando eu mandei um recado no grupo que não poderia. Ela falou assim, olha, Tamara, mas e como que vai ser se passar mal? Ao invés de eu explicar, olha, tem a recepção, eu falei... a gente é mais ou menos da mesma idade. Como que a gente sobreviveu no nosso período escolar? Nós não tínhamos celular, nós não tínhamos nada disso. Era mal orelhão, né? Não tinha nem orelhão dentro da escola. Você não tinha que recorrer a alguém? Sim. Eles vão recorrer a alguém aqui dentro. Né? É isso ainda que vai ser. Ainda por cima eles, né? Mas eles vão se virar exatamente. Muito. Né? E a gente ainda está, óbvio, passando por um processo. Um professor pegou o celular de uma aluna na segunda, né? Eu falei para ela, o que você me fala? Ela, tô errada. Ela falou assim, Tamara, mas é o hábito. Eu falei, então a gente tem que se desprender disso, né? Isso não, porque é isso mesmo, se cria, tudo são hábitos que são criados, né? E foi muito fácil, viu, para eles se desprenderem, porque eles começaram a olhar no rosto do amigo. Do amigo, exatamente. Tá, e pra gente finalizar, eu quero te fazer uma pergunta que ela é muito... ela vai trazer muito a tua visão pessoal também. Tá. O que o Superius mais te ensinou? A me reconhecer, né, como mulher, como pessoa. Não gosto desse termo, mas vou utilizar. Como empresária também, né? E me deu uma velocidade, uma carga muito maior dentro da educação. Porque o Superius, Rodrigo, é meu. Né? Na verdade, eu falo que o Superius ele é de todos. Né? O Superius é uma escola família, que ele abraça em qualquer momento. Mas de poder ter algo que eu realmente acredito. Mesmo tendo pessoas ali dentro, com outras visões, com outras visões de escola, que dão aula em várias outras escolas, e pais e famílias diferentes, mas eu consegui ter uma coisa que eu acredito, né, que é o que eu quero plantar, que é o que eu quero deixar, né, de legado, que é ter mesmo essa questão desse cuidado com o aluno, de ter essa visão para eles e de falar, esse aluno aqui, ele é meu e eu sei como ele é, né, de conseguir olhar no olho e poder falar, nossa, é isso, que foi o que eu te disse um pouquinho atrás, de chegar numa simples colação de grau e ver o teu professor que você lidera falando exatamente o que você deseja ouvir. Isso o Superius me deu, né, que eu não tinha em outras escolas, porque eu tinha uma liberdade até um certo momento. Dali para frente, eu tinha que seguir regras também. E hoje, e eu espero muito que o Superius ele evolua, ele cresça no físico, ele cresça em todos os âmbitos, né? Mas que eu não perca isso, né? Eu falo que se eu tiver que parar de ficar no pátio, porque eu escuto muito isso, mas você sabe que a hora que a escola começar a crescer, você vai sair. Eu falo, não, vou contratar pessoas para ficar lá na sala, mas eu vou ficar no pátio. Eu quero... Um dia eu chegar a ter 800, 1000 alunos, eu quero poder conhecer os 1000 alunos. Hoje eu tenho na escola, em média, de 310 alunos. Eu conheço todos os alunos, todos os pais e avós. E os pirueiros.
Né? Então, assim, isso para mim é muito importante. Né? Você conhecer e você poder falar com a criança. Esses dias eu cheguei, antes das férias, para 2 alunos e falei assim, conheci a Naná, que é uma tia senhora de 2 crianças que eles são cotocos. Aí eles, não, é mentira que você conheceu a Naná. Falei, eu conheci a Naná. A Naná eles ficaram tão felizes, eu conheci ela numa esmalteria no sábado, e ela contando para a moça que estava fazendo, estavam falando sobre escola, e aí ela falou dos supérios, eu fiquei, né? Nossa, ela falou, nossa, até que enfim, os meus sobrinhos, eles acharam uma escola que assim, menina, que eles nunca ficaram integral, estão ficando, estão amando, nananã. E a moça perguntou, qual que é a escola? Ela falou, supérios. Eu falei, não, quem que são os seus sobrinhos? Né? Ela é tia-avó, na verdade. Aí lá, ela falou, fulano, são 3. Aí eu falei para ela, eu não acredito. Eu falei, eu sou a Tamara. Você é a Tamara. Ela falou, não, fala da tia. Eu falei, eu vou falar. E eu cheguei na segunda-feira e falei. E para eles, então eu falo, isso é muito importante também. Muito. Né? A gente conhecer. Olha o vínculo, né? Lari, eu tenho alunos que saíram da escola, né, que já se formaram 3, 4, 5 anos, que nem se formaram no Supérior, se formaram comigo em outras escolas e vão me visitar até hoje. E me mandam, esses dias um foi embora. Ele foi chamado, ele trabalha numa multinacional, ele estava em Campinas, e agora ele foi embora. Ai, fugiu agora a cidade. E ele me ligou de Campinas para falar. Porque esse aluno, quando eu recebi ele em outra escola, ele veio expulso da escola. Tá. E aí ele foi em várias escolas e ninguém... E é isso que eu falo. Como ser humano, a gente, como pais, e principalmente como educadores, nós não temos o direito de apontar ninguém e falar o que você pensa que você vai ser tirando uma nota dessa? Gente, pelo amor de Deus, essa criança só tem 14 anos, ele só tem 15, ele tem uma vida pela frente. A minha sobrinha, que hoje trabalha comigo, inclusive está aqui, câmeras não estão conseguindo ver, para a gente finalizar, eu vou falar porque foi uma coisa que me emocionou muito. Ela chegou um dia, ela vai lembrar, ela estudou comigo a vida inteira, né? E até a gente ficava muito preocupado assim, com ela, porque ela viveu próximo, né? Foi vigiado uma vida inteira. E às vezes eles não gostam. E ela sempre falou... E ela já me falou isso. Com a Manuela e com a Maria Eduarda, sejam mais tranquilos, porque eu sofri muita pressão. E realmente foi o primeiro filho, né? A gente brinca, foi o primeiro tudo. Então ela sofreu todas as pressões que precisavam. Mas enfim, nem era isso que eu ia falar. Quando ela terminou o 3º ano do médio, ela começou a fazer uma faculdade e aí um dia ela falou para mim, né? Olha, desculpa se eu tô te decepcionando, né? Por não ter feito uma faculdade federal ou estadual, porque eu sei que você sempre investiu muito em mim. Você sempre acreditou muito em mim. Porque eu começava a trabalhar na escola, eu falava, tá, o que a gente consegue organizar de salário aí para eu poder trazer minha sobrinha? Porque na época meu irmão não tinha condições, né? Eram outras realidades. Então, para ela poder estudar nas escolas particulares. E aí ela passou por todas, né, Amanda? Porque todas que eu ia, ela estava junto. E eu falei para ela, para. Falei, você já é um presente, né? Porque ela é de um caráter incrível. E ela está se tornando uma profissional, assim, de muita excelência. Tanto que ela está trabalhando comigo. E ela sabe, ela jamais trabalharia comigo se ela fosse mediana. Sim. E porque aí envolve, né, a mesma questão família, e aí não dá. Então, eu falei para ela, você é muito grande. Eu falei, não me interessa a faculdade que você vai fazer. Me interessa o que você está sendo. Sim. Você nem terminou a sua faculdade, você já paga a sua faculdade, você já tem o seu carro, você já administra a tua vida. Olha, Lari. Que lindo. Né? Então, é isso que eu quero para todos eles. Né? É esse olhar. Faculdade é importante? Claro que é, gente. E aí, às vezes, o pai fala, ele quer descansar esse ano. Eu falo, não tem descanso, não. Eles são muito novos para descansar. Nossa. Eu quero um ano sabático, por favor. Não. Eu tenho 42 anos, nunca tirei um ano sabático. Não, vamos. Férias? O que são férias, né, Rô? Exato, porque depois que parar, não vai voltar. Né? E aí acha que ganhar ali... R$800 está bom e vai se conformando com aquilo e o pai vai ajudando e aí ele vai ficar na tua
brabo, uma vida inteira. Não. E você achar o que você tem paixão mesmo, que no que mané férias, não é trabalho, que exatamente delícia, isso. Né? A minha irmã, ela tem uma fala muito disso. A minha irmã fala assim, e a minha irmã ganha o triplo que eu, tá? Mesmo. Né? Uma vez eu perguntei assim pra Amanda, eu falei, Amanda tá aqui, eu tô olhando aqui, eu falei, Amanda, você gostaria de ter, olha só, dentro do carro, Amanda ela devia ter, sei lá, uns 15, 16 anos. Quando você crescer, você pensa dentro de você gostaria de ter a vida da Naná, que é minha irmã, né? Falando em Naná, minha irmã também, elas chamam de Naná, da Nayara, ou você gostaria de ter a minha vida? Ela, a tua? Você tá louco, da Nayara. Porque eu sempre trabalhei muito, né? E a minha irmã, não que ela não trabalhe, trabalha muito também, mas ela tem mais regalias, porque, né, é concursada e tal, e ganha muito bem. Ela, eu quero a da Nayara, e hoje ela tá na minha vida, né? Eu acho que não era bem assim. Eu acho que não era bem assim. Mas a Nayara, ela fala muito isso. Ela fala assim, olha, eu admiro demais, assim, você, porque hoje eu trabalho, não que eu detesto o que eu faço. Não, sim. Gosto do que eu faço, ela fala, mas eu não tenho esse amor que você tem. Pois é. Essa vibração que você tem. Ela falou, e isso às vezes me deixa mal. Ela fala, então, assim, eu te admiro demais, né? Por você ter conseguido conquistar, ter conseguido chegar. Ama. E eu brinco com ela, eu falo, nossa, a hora que eu chegar no teu salário, então... Nossa, que delícia! Mas, né, brincadeira essa parte, é isso, porque realmente é uma coisa, assim... gente, a educação, ela me fez, né? Ela fez a mulher que eu sou hoje, contando, é óbvio, com a ajuda dos meus pais, da minha família... Mas a educação, ela está dentro de mim, ela está dentro da minha alma. Né? Não poderia fazer outra coisa. Maravilha. Que lindo, Tamara. Ai, olha, eu sou, mais uma vez, né, quero repetir isso para vocês. A Larissa, a gente tem um convívio de mãe, mas a gente sabe, né, Lari, separar muito bem. E por isso aceitei estar aqui hoje. E a gente vem com um projeto, eu também... Isso aqui, para mim, e quero até avisar vocês, viu? Eu tô fazendo primeira vez que eu tô fazendo um podcast. Já amei. E fui convidada por uma empresa muito grande para começar a levar, né, um pouco da minha história. E tô abrindo aqui hoje para vocês. Eu já tô aqui, ó, com a minha cabeça milhão do que vou poder levar um pouco da minha história e... obviamente, envolvendo a educação para outras cidades, né, e para grandes grupos. E eu demorei 1 ano e meio, avaliei essa proposta, porque eu ficava ai, nossa, será? E será? E, ai, como que vai ser? Né? A gente fica se podando um pouco. E resolvi esse ano que eu vou. Né? Não quero deixar o meu maior desejo, que é o Supérios, de lado de forma alguma, mas vou me programar para poder fazer parte disso também, né? Que é um crescimento. Sim, com certeza. Né? E poder ouvir outras pessoas. Crescimento e reconhecimento. Exato. Sim. Né? Mas, é isso, assim, é você se dar, né, ao luxo de se reconhecer, de olhar no espelho e falar, poxa, mulher... Você é foda. Né? Você é demais mesmo. Ela é delicada, ela fala palavrão, né? Eu não ia soltar aqui, eu vou soltar no YouTube. Eu guardei pra mim também. Eu tenho que segurar. É verdade, a diretora tem que ser exemplo, né? Tem que dar uma segurada ali, né? Apesar de ter, às vezes eu falo para os profissionais que trabalham comigo, a minha coordenadora, ela é muito... polida, né? E tem que ser, né? Tem momentos que a gente... Eu fui para um congresso esses dias que eu sentei numa mesa, foi quando eles falaram, é agora ou nunca. Obviamente que eu fui, né? Muito mais polida, mas eu falo para ela, em algumas reuniões você tem que relaxar, né? Tanto com o aluno quanto com o professor. Não dá para você ficar... Olha, segundo o livro tal, de Fernando Pessoa... Eu falei... Você faz algumas citações, mas não leva isso. Eu falo, leva a reunião mais dinâmica, que é o que a gente está falando até, do engajamento do aluno. Prender a atenção de todo mundo. Exatamente, para você querer, né, que aquele professor esteja. A gente teve uma primeira reunião de retorno online. Os professores falaram, nossa, Tamara, você vai fazer presencial? Falei, vou, dia 8, que inclusive vai ser a reunião de apresentação também do corpo docente para os pais. Eles falaram assim, nossa, porque a gente quer ouvir,
né? E isso, e tá nesse calor junto. E que gostoso, né? Enquanto Sim. muitos querem o online. Exato, né? exato. Eu falei, que bom. Uhum. E é isso, gente. Assim, espero poder retornar aqui. Sim. Né? Eu vou ouvir a proposta fora dos bastidores. Fora porque dos eu não bastidores, esqueci essa proposta. Que bom. que tem uma proposta bem legal. Incrível. Mas que delícia poder ter essa manhã aqui com vocês e A poder gente dar agradece. risada e falar com tanta leveza sobre um assunto tão importante. Com certeza. Né? Legal. Obrigado, parabéns pela tua jornada. Obrigada. Que a gente possa daqui uns anos estar comemorando os 10 anos, 15 anos, 20 anos dos Supérios. Com certeza. E Com certeza. só ver mais ainda esse crescimento. Ai, que bom. E a gente vai estar. E o Enzo sempre junto. É mesmo. Aí daqui uns anos você coloca a nova filha da Lari também para estudar lá. Não tem nova. Não. Para. Pode parar, imagina. Ah, não, Rodrigo, tá fala a verdade. inventando. Não. Claro, eu queria. Você pode. Não, você vai ficar querendo. Vocês dois. Sonho, gosto. Lari, obrigado. Obrigada, Rô. Gente, obrigado, viu? A gente que agradece. Nós vamos ficando por aqui e em breve voltamos com mais histórias, inspirando as pessoas e mostrando o que a nossa cidade oferece de melhor. Até a próxima.